sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo nos nossos estúdios, eu não estou sozinha, nunca venho só, não é mesmo? Então aqui nós temos Bruno, que vai fazer a tradução para a língua brasileira de sinais, seja bem-vindo, Bruno. E ao meu lado aqui também no chat, fazendo a comunicação com vocês, a gente tem a professora Adriana Maria, de português também, vamos falar com ela? Olá, meus amores, estou aqui mais uma vez e aí estou me conectando aqui, espero que vocês estejam se conectando ou conectados aí, tá? E aí vamos juntos nessa aula linda da professora Viviane, ok? Isso, então façam o login aí, entrem no aplicativo para conversar com a gente enquanto a aula acontece, tá certo? Olha, os QR Codes estão aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e ir direto para o app, baixar o app, tá certo? Ele é gratuito e para todo mundo. Ó, hoje a gente continua, na verdade, falando sobre o gênero narrativo, né? A gente já conversou diversas vezes e de diversas formas também sobre o gênero narrativo. Então a gente vai fazer um caminho de relembrar suas principais características e tentar pensar nesse gênero de uma forma diferente do que a gente vinha pensando até agora, tá bom? Sabemos que os textos narrativos nos contam uma história, né? A gente sabe que eles têm essa característica. Então, o romance, o conto, a novela, tudo isso tem por objetivo principal nos contar uma história, majoritariamente ficcional, tá certo? Essa história normalmente é um conto de ficção, uma história inventada que pode conter elementos fantásticos, que são aquelas histórias extraordinárias que se afastam um pouquinho da realidade para inserir elementos mágicos, para inserir situações fantasiosas, feitiços, né? Coisas que não existem no mundo real. Se existe, ninguém contou pra gente, né, professora Adriana? Sim, Vivi. Então, o conto fantástico, a narrativa de magia, é aquela que vai inserir elementos que fogem um pouco da realidade. Ou seja, você, quando lê, estranha, diz, opa, isso aqui, eu nunca vi isso aqui, não. Então, te coloca numa outra realidade, tá certo? Mas, minha gente, será que toda história precisa de um texto? Eu sei que quando a gente fala assim em gênero textual, a gente automaticamente remete a um texto que foi escrito. Mas será que todo texto precisa, será que toda história precisa ser escrita? Será? Ou nós podemos contar uma história de uma outra forma? Bom, eu acho que a gente consegue contar histórias de diferentes formas. Então, para isso, para que vocês consigam perceber essa outra forma de contar uma história, eu trouxe um curta-metragem aqui, que eu vou passar inteirinho para vocês, e ele é um pouquinho diferente. E ao momento em que a gente vai assistindo, a gente vai entender por que ele é diferente, tá certo? O nome do curta se chama Um Pequeno Raio de Esperança. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse curta e depois a gente volta para conversar sobre o que nele é diferente da narrativa convencional, tá certo? Vamos rodar o curta.
Oi, voltei. Gostaram da nossa historinha? Um curta bem lindo que faz a gente refletir sobre um monte de coisa. Tá faltando alguma coisa nesse curta? Em termos de narrativa, tá faltando um narrador, né, professora Adriana Maria? Alguém, aquele que conta a história. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Na verdade, toda a nossa aula vai ser para conversar sobre esse curta que a gente viu. Então, vamos começar interpretando a história. Percebemos que a narrativa consegue ser produzida e contada mesmo com a ausência de um texto verbal ou escrito. Vocês que estão aí em casa conseguiram entender toda a história? Então, temos lá uma menina que sonha em ser aviadora, sonha construir aviões, mas aparentemente os planos dela não dão muito certo no começo, né? Ela constrói um avião, o avião não consegue voar, ele cai o tempo todinho. E aí, num dado momento, ela conhece esse homenzinho aí, pequenininho, que cai do seu próprio avião, também minúsculo, né? E com ele traz uma bagagem. E ela ainda não conhecia o que é que tinha dentro da bagagem. Mas, instintivamente, ela decide ajudar o homenzinho a voltar aos céus, né? A voar com o seu grupo de pessoas. Então, todo o curta vai ser essa história de como uma menina ajudou o outro a voltar para o seu grupo, para a sua família. E aí, quando ele volta para o seu grupo, a gente finalmente descobre o que é que tinha dentro da sacola que ele estava carregando. E era uma das estrelas do céu. Então, no momento em que ele ascende aos céus, o céu se torna estrelado mais uma vez, porque todas as estrelas estão no céu. Maravilhoso, né? E a gente percebe que não há um narrador na história, ou seja, não há ninguém contando a história e também não há falas. As personagens, elas não falam uma com a outra, mas a gente consegue perceber todas as ações e todas as intenções das personagens, sem nenhuma dúvida, né? E o que evidencia a narrativa com a ausência de texto?
que uma história, minha gente, ela não precisa necessariamente de texto para ser contada. Ela pode ser contada usando outros elementos. Que elementos são esses? No vídeo, a gente tem mais explicitamente, a gente tem as ações das personagens, ditando o que é que elas pensam, o que é que elas estão fazendo. A gente tem a relação entre elas, ou seja, primeiro elas se conhecem, aí estranham. Ela acha o homenzinho interessante, tira uma foto dele. Em seguida, ela parte para ajudá-lo. Então, a gente tem o encadeamento das ações que aqui suprem a necessidade de um narrador. Já que eu não tenho essa voz narrando a história, as ações vão me guiar, certo? E nós temos a sequência de fatos. Essa é a principal fonte da narrativa. Nós sabemos que uma das personagens é uma menina que ama aviação, mas ela não consegue produzir e fabricar um modelo que consiga voar, né? Ela não consegue fazer com que o trabalho dela dê certo no começo. Alguém cai de um mini avião com uma bagagem e, em seguida, ela ajuda esse ser pequeno a voltar a voar. Em seguida, a gente tem as personagens, que são uma das partes principais de toda e qualquer narrativa, seja ela um romance, um conto, uma novela, uma crônica, qualquer tipo. Mas aqui elas têm papel fundamental. Olha, eu já não tenho narrador, então eu utilizo as minhas personagens, as ações delas, para contar a história. Então eu não posso abrir mão de dois elementos da narrativa. Lembra que a narrativa precisa ter tempo, espaço, personagens, enredo e narrador? Pronto, já abri mão do narrador. Então, quais são os outros elementos que eu posso usar para contar essa narrativa? Todos os outros, né? Se vocês pararem para pensar, pararem para reparar, o começo da história está de dia. E a partir do momento em que o homenzinho ascende aos céus, fica de noite. Então, a gente já tem toda a passagem do tempo ali, ó, o tempo está sendo contado, embora ninguém esteja falando. Era 22 de setembro. Não era assim, mas o tempo está sendo mostrado, a passagem do tempo está sendo mostrada pelo entardecer, pelo anoitecer do dia. A gente também tem um espaço, a gente tem o campo onde a história toda acontece, tá certo? A gente só tem, nesse caso, a ausência do narrador. Uma das partes mais importantes da narrativa é a presença das personagens, e é por causa delas que as ações acontecem nesse curto, especificamente, e em todos os outros tipos de narração. Elas caminham junto com o leitor, telespectador, através dos acontecimentos e nos ajudam a entender as emoções por trás de toda a cena. Quem são as personagens dessa história? Nós temos a menina, que era aviadora, e nós temos o pequeno viajante que cai do céu. Então, essas duas pessoinhas são as personagens principais da nossa história. É claro que a gente tem todos os outros amiguinhos do personagem pequeno que está lá no céu voando, temos, mas eles não desenvolvem a história junto com a gente. Esses dois carinhas aqui é quem vão fazer esse trabalho, tá certo? Então, a gente os considera como sendo os personagens mais importantes da história. Depois dessa cena, que é o encontro entre as duas personagens, além das personagens, percebemos também o espaço e o tempo da narrativa, que é o que eu estava falando. Esses dois elementos registram o quando e o onde a história acontece. O espaço seria o campo, um lugar aberto, de mato, né? A gente vê muito verde, então é um campo aberto onde ela poderia treinar a sua aviação, porque caso o avião caísse, ela precisaria de um espaço seguro para fazer isso. E nós temos o tempo, né? A história começa no entardecer e ela dura o suficiente para que o crepúsculo venha, né? Para que anoiteça e aí a gente consiga ver as estrelas brilhando nos céus. Porque se fosse de dia, talvez a gente não conseguisse ver as estrelas brilhando tão fortemente, né? Então, essa passagem de tempo precisa ser mostrada. Mas, ela fica com alguma prova de que conheceu uma pessoinha tão pequenininha que levava a estrela? Será? Porque quando a gente está contando uma obra ficcional, a gente duvida, né? Então, a gente precisa reunir provas. E ela é muito esperta. Ela tira uma foto do carinha que ela conhece. Então, essa menina é ligada, ela vai usar isso no futuro, provavelmente, para melhorar o seu próprio avião, né? Ela tira uma foto e esse é o único registro que fica com ela durante toda a história. O fato das estrelas brilharem no céu, ao final, também ajuda a entender que de fato tudo aconteceu. Então, de fato, de prova, de fato, ela só tem a foto. Mas o fato das estrelas brilharem no céu corroboram com a ideia de que aquilo realmente aconteceu. Ela não está fantasiando, né? E a gente tem aqui uma figura muito interessante, que é um narrador muito peculiar, um narrador que não tem nada parecido com o que a gente conhece
de narrador, né? Aquele que conta a história em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, ou participa dela, ou só observa. Ó, nesta história também temos uma situação peculiar. Não há um narrador para a história. O público deve seguir pela ação das personagens. No geral, as artes visuais, como cinema, séries de televisão, curtas, clipes, etc., não contam com esse recurso que é mais facilmente perceptível na escrita do texto, né? Embora, minha gente, muito do que é feito em cinema, em série, no teatro, vem de um texto escrito, tá certo? Então, a gente sempre tem que pensar nessa adaptabilidade. Eu estou fazendo cinema, mas provavelmente ele surgiu de um texto escrito. Eu estou reproduzindo o que eu vi no cinema para um texto escrito também. Então, são dois caminhos que passam pela feitura da escrita, tá certo? A gente vai e volta mesmo quando a gente tem essa ausência de narrador. E se nós tivéssemos que narrar a história? Agora que nós já assistimos o conto, a gente sabe do que ele se trata, a gente precisa contar o que aconteceu. E para contar o que aconteceu, a gente precisa escolher uma voz. Essa voz é a voz do narrador, tá certo? Eu fiz um texto meu, tá certo? De como eu entendi a história, e escolhi um narrador para isso, para a gente começar a entender o que eu estou falando. Ó, eu vou narrar a cena 1. Certa tarde, uma menina tentava tirar o seu projeto de engenharia do papel, do avião, né? Ela estava ansiosa para que o pequeno avião voasse pelos ares a fim de explorar o mundo ao seu redor. Mas, infelizmente, seu projeto não aconteceu como ela gostaria e o pequeno avião não conseguiu se manter no ar, caindo rapidamente ao chão. Perceba que aqui, quando eu tentei narrar essa cena, eu fiz uma escolha. Qual foi a minha escolha? Terceira pessoa. Eu que estou aqui sou um narrador, observador, eu só observo e não participo da história. Eu estou sempre contando a vida de outrem, ou seja, a vida de outra pessoa. Nesse caso aqui, eu vou sempre me referir à menina como ela, a personagem, ela decidiu fazer. Então, é sempre esse distanciamento entre quem está narrando a história e quem está vivendo a história, no caso aqui da menina, tá certo? Um ser falante, o narrador. Perceba que no momento em que decidimos contar a história na forma escrita, precisamos assumir uma voz narrativa. Nós chamamos essa voz narrativa de narrador e ele pode ser onisciente, observador, personagem. Vamos conhecer esses três tipos? Ó, o narrador onisciente sabe de toda a história e das intenções das personagens. Já o observador acompanha a história de longe, sem participar dela e normalmente narra em terceira pessoa. Então, o onisciente é aquele que sabe o que a personagem está pensando até. Enquanto que o narrador, observador, ele está um pouquinho mais distante, observando de longe, como eu fiz quando eu decidi narrar a história da menina. Eu sei o que ela estava pensando naquele momento, eu não sei. Ela poderia estar frustrada, ela poderia estar com raiva porque o projeto dela não deu certo, ela poderia estar intrigada, se perguntando como é que eu posso melhorar esse projeto. Mas esses sentimentos eu não conheço. Então, quando eu decidi narrar, eu me afasto das emoções da personagem para narrar apenas o que eu vi, apenas o que eu presenciei, certo? Já o narrador personagem participa da história. Pode ser um narrador personagem protagonista, possui relação íntima com a narrativa, pois ela gira em torno do narrador. Sua visão é subjetiva, isto é, traz a opinião, as emoções, os sentimentos e os pensamentos do narrador. Ou pode ser narrador personagem testemunha. O narrador personagem protagonista vai ser o centro da narrativa. Então, é quando eu estou contando uma história sobre mim mesma. Então, o meu ponto de vista, ele é completamente parcial e subjetivo. A minha narrativa vai ser permeada pelo que eu gosto, pelo meu ponto de vista. Então, se eu e a Adriana brigamos, a gente teve uma briga aqui, ó. Ela vai contar o ponto de vista dela, eu vou contar o meu. Mas se a narrativa é minha, só o meu ponto de vista vale. A professora Adriana, eu não sei qual vai ser a opinião dela, a visão dela sobre a briga. Então, ela é muito parcial quando a gente tem uma narrativa protagonista, certo? Um narrador protagonista. Esse narrador, ele também pode ser um narrador personagem testemunha, que é um personagem coadjuvante, próximo ao protagonista, que consegue entender bem as suas emoções. Isso acontece muito
Histórias policiais, por exemplo. A gente tem um detetive que é um principal e a gente tem um personagem coadjuvante que normalmente está do lado do detetive, mas entende tudo o que ele está sentindo. Então, esse personagem observador está sempre do ladinho ali acompanhando tudo, entende as emoções, mas ele não é o protagonista da história, certo? A apresentação, né, minha gente, as partes da narrativa. A gente tem também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo em que a trama se desenvolverá. Se vocês prestaram atenção no curta, a gente tem primeiro a apresentação do plano maior, ou seja, do campo, onde tudo vai se desenvolver, e a gente tem a apresentação da menina. Ela é a personagem que guia toda a ação. E a gente tem a história sendo contada no entardecer. Então, no primeiro frame, ou seja, na primeira cena, a gente já tem a instauração de quem, a personagem, do quando, do entardecer, onde, do local, tá certo? Tudo isso já está lá na primeira cena. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações e nas personagens. Então, a partir do desenvolvimento, ou seja, da queda do meu amiguinho, lá do aviãozinho dele, é que a gente tem uma sequência de ações que, na verdade, caracterizam o desenvolvimento da história. Se esse homenzinho não tivesse caído do avião, não haveria história para se contar. Ou, na verdade, a história se resumiria em ela tentar fazer o avião funcionar o tempo todinho e nunca desistir, né? Esse curta também é uma lição de que a gente não deve desistir, Sim. Por mais que o nosso plano dê errado algumas vezes, certo? Vamos continuar. A gente tem o clímax, que é a parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa, né? Que é, na verdade, o momento em que ela consegue fazer com que o aviãozinho suba aos céus. E a gente tem o desfecho, que é também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da história, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Nesse caso, o conflito é conseguir fazer com que o homenzinho volte aos céus e devolva a estrela aos céus. Não é um conflito como a gente costuma pensar, não é uma briga, não é um desentendimento, não é uma confusão, mas é algo que precisa ser resolvido durante a narrativa. Eu acho que elas resolvem muito bem, né? Professora Adriana, como é que está aí o nosso chat? Olha, no nosso chat temos alunos aqui assistindo sua aula, professora, e temos Lucas interagindo conosco aqui, falou que está gostando muito da aula. Isso é muito legal. Que massa, professora Adriana. Ó, voltando para cá, a gente percebe que um dos elementos mais importantes da narrativa é o fato de que há uma estrela dentro da bolsa. E isso é bem inusitado, né? Se você aí precisasse reescrever essa história, será que você também colocaria uma estrela ou será que colocaria um tesouro? Alguma coisa diferente? Ou, quem sabe, o segredo de como fazer um avião? Teria ajudado bastante a menina, né? Coisas que você também deve ter percebido: o pequeno aviador leva consigo na bolsa um objeto. E o objeto era esse. E, embora não haja narrativa, a gente precisa ficar esperto na hora de assistir um curta, porque ele não vai te dar as respostas falando. Então, você não pode ficar desatento, né? Se você não tivesse entendido que tinha uma estrela dentro da bolsa, comprometeria a compreensão de toda a narrativa. Do nada, quando chegasse na última cena, você olharia e disse assim: eita, de onde veio todas essas estrelas, né? Então, é bom ficar atento aos detalhes, certo? A estrela, o grupo de amigos viajantes levavam as estrelas ao céu, que a partir de então pode ser iluminado, levando esperança para a jovem aviadora e levando esperança para todo mundo, né? As estrelas conseguem ser devolvidas ao céu. Isso é um acalento para todo mundo que está olhando o céu escuro, não iluminado, né? Que está triste, está em desesperança. Então, a partir do momento em que eu uso as estrelas para iluminar o céu, eu levo esperança para todo mundo, tá certo? Essa é a mensagem do conto. E agora é a vez de vocês, minha gente. Vou pedir para que vocês produzam também. Qual a história que você contaria se pudesse escrever o roteiro de um curta-metragem? É a hora de pensar em você, assim, como produtor de cinema. Sim. É uma opção também, né? Uma opção de profissão. Se você pudesse escrever o seu próprio curta,
como seria. Conta pra mim lá no canal do YouTube, eu vou adorar ler. Professora Adriana, se despeça, diga como é que foi. Sim, foi maravilhoso estar aqui, assistir esse conto. Eu amei esse conto, igual vocês. Eu adoro conto. E aí, um beijão para vocês. Até a próxima, pessoal. Espero encontrar vocês na próxima aula. Beijo! Eu espero que vocês tenham gostado do curta. Soar, minha gente, que é o nome do curta em inglês, significa disparar. A adaptação para português deixou aí um pouquinho mais longo, né? Uma esperança. Mas é isso, tá certo? A gente continua falando sobre narrativa nos próximos encontros, tá certo, minha gente? Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até a próxima aula.